Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos com o nosso primeiro quadro aí. Vamos dizer que hoje é a inauguração desse quadro com vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre um papo integrativo. O nome do quadro vai ser esse, Papo Integrativo. E hoje nós vamos falar da naturopatia, com ênfase nos fitocannabinoides, no canabidiol, que tem sido muito falado ultimamente, muito discutido, muito novo no Brasil, toda essa legislação, tratamento, e hoje nós vamos falar um pouco disso. Como que age, como que acontece, o que é, tá? Mas primeiro eu quero apresentar para vocês, eu tô aqui com a naturopata, a doutora Camila, e ela vai se apresentar. Vai falar um pouco dela, como que ela entrou na naturopatia, porque é uma história muito legal, você vai gostar. Fica aí que você vai gostar de entender esse mundo bem legal com ela, tá? E eu trouxe ela aqui hoje porque a história vai ser bem interessante. Então vamos lá, toda essa experiência. Doutora Camila, se apresente, né? Nós já temos uma parceria bem antiga, você é muito conhecida já a nível de Brasil, por toda a assessoria que você presta nesse mundo. Então eu quero que você se apresente. De onde surgiu todo esse amor pela naturopatia? Fala pra gente. Então, eu sou a Camila Mello, eu sou formada em naturopatia, sou aromaterapeuta, fitoterapeuta e terapeuta em medicina canabinoides. Então, tudo começou com o meu filho. Ele tem síndrome de West, ele tem 6 anos de idade e tinha 40 convulsões por dia. Então, ele não conseguia controlar as convulsões dele com nenhuma medicação disponível no Brasil, nenhuma medicação convencional. Ele chegou até, Mariana, tomar 7 anticonvulsivantes por dia e mesmo assim ele mantinha as crises convulsivas. Então, num ato desesperado de mãe, eu fui pesquisar na internet como que eu poderia ajudar o meu filho em algum tratamento que tivesse dentro do Brasil ou fora do Brasil. E eu encontrei o canabidiol. Daí eu comecei a estudar, ver como que eu poderia conseguir, isso já faz uns 5 anos. Daí eu comecei a ajudar outros pais a seguir o mesmo caminho que a gente estava seguindo, já que meu filho conseguiu controlar as convulsões. De 40 crises por dia, ele começou a ter só 1, 2 por mês, às vezes 2 ou 3 meses sem ter crises. Então daí foi quando eu mudei totalmente de profissão, comecei a cursar naturopatia, me formei em naturopatia e me especializei em fitocannabinoides. Você tá vendo? Então ela já veio de uma necessidade da vida dela. Eu acho muito interessante o profissional que migra para uma área porque ele buscou aquilo para você, para sua família, para ele. E ela viu muito resultado e migrou para a naturopatia, que era uma área diferente da dela. Então, assim, primeiro, terapia canabinoides aqui no Brasil, como é que já está? Ou como que essa terapia age? Eu quero que você comece a explicar um pouco do que é o canabinoide para quem não sabe, né? Então, os fitocannabinoides, eles são os componentes ativos da cannabis, a maconha, conhecida aqui no Brasil. E o canabidiol, ele é um dos mais de 800 fitocannabinoides que tem na cannabis e mais de 350 já conhecidos, já estudados. Então é isso. Então é muito bom quando o profissional busca para si e depois ele entrega para as pessoas, né? Foi o caso da doutora Camila, eu quero que ela já comece a falar o que é o canabinoide, de onde surgiu, para a gente já começar a aprofundar. Então, os fitocannabinoides, eles são os componentes da cannabis, que é a maconha que a gente conhece aqui no Brasil como maconha. São mais de 800 fitocannabinoides que existem na planta e mais de 350 já conhecidos. Mas os principais os principais fitocannabinoides é o canabidiol e o THC. Como que eles agem dentro do nosso organismo? Muitas pessoas não conseguem entender como que uma planta consegue tratar diversos tipos de problemas, diversas patologias de uma forma tão rápida, tão eficaz e sem efeitos colaterais nocivos. Então, nosso corpo, ele tem um sistema chamado sistema endocannabinoide. Ele é responsável pelo equilíbrio, a homeostase do nosso corpo. E nele, então, nos órgãos, na corrente sanguínea, no cérebro, nos ossos, nós temos 2 tipos de receptores, que é o CB1 e o CB2. E o mais interessante de tudo é que nosso corpo produz substâncias idênticas ao canabidiol e ao THC. E é por isso que a cannabis, o THC e o CBD, eles imitam o que o nosso próprio corpo já faz. Mas por diversos motivos, nós não conseguimos produzir endocannabinoides suficientes para que a gente chegue no equilíbrio, na homeostase, ou seja, eu estou doente ou eu tenho algum problema de saúde e o meu próprio corpo vai lá tratar esse problema de saúde.
eu não consigo, por diversos motivos, alimentação, estilo de vida, doenças congênitas, tudo isso contribui para que o nosso sistema endocannabinoide não funcione de forma correta. E daí que vem a medicina dos fitocannabinoides, para que ele possa suprir a necessidade do nosso próprio corpo. Ah, entendi. Então, assim, você acabou de nos falar que o nosso corpo ele pode produzir uma pequena quantidade. Mas então, qual seria então a ação, né? Se nós temos os receptores, quando ingerimos um fitocannabinoide, o que vai acontecer no nosso organismo daquele paciente, né? Isso. Então, quando nós ingerimos os fitocannabinoides, por exemplo, o THC e o CBD, eles vão se ligar aos nossos neuroreceptores que nós temos no nosso corpo inteiro. E aí é que o nosso próprio corpo vai começar a tratar o problema que temos. Por exemplo, um paciente com epilepsia, o THC ele vai agir como anticonvulsivante e o canabidiol, que é o CBD, vai agir como um neutralizador. Ele vai acalmar as ondas cerebrais desse paciente, fazendo com que esse paciente não tenha mais escapes de crises convulsivas. Crises convulsivas. Então, no autismo, inclusive, né, você tem uma experiência aí junto a médicos, depois eu quero que você fale da legislação no Brasil hoje também, que é importante para o pessoal não achar que vai encontrar em qualquer lugar, né, gente? Não é assim. Então, depois eu quero que ela fale da legislação. Então, para as crianças, às vezes a criança está muito irritada, no autismo, qual seria a função? O que você tem visto de melhora, por exemplo? Então, no autismo, os pacientes geralmente têm crises de irritabilidade, hiperatividade comportamental, a questão da concentração. Tudo isso os fitocannabinoides vão agir, em especial o canabidiol, que ele vai acalmar esse paciente, ele vai trazer esse paciente para que ele tenha uma concentração, pequenas dosagens de canabidiol, ele vai agir nessa questão da concentração, fazer com que o paciente ele possa ter rendimento nas terapias, no cotidiano, no dia a dia, nas atividades. Pacientes irritados, geralmente aquele autista severo, que tem crises de irritabilidade, ele também vai agir para acalmar esse paciente, trazer o bem-estar, vai agir também como ansiolítico, ajudar na questão da hiperatividade. Uhum. E fora isso também tem outras situações interessantes que nós já conversamos, eu queria que você explicasse, no caso de dores intensas, né? Você fala muito disso, a gente já conversou. Dores intensas, inflamações, como que acontece? O que você acha que tem trazido efeito e câncer também? Isso. Na questão das dores, principalmente o THC, ele trabalha na ação anti-inflamatória e na ação do combate direto à dor. Então, ele faz com que o nosso cérebro, de uma forma bem simples, ele não leve a informação da dor. Nosso cérebro ele vai da pré-sinapse para a pós-sinapse. O THC ele vai fazer com que o nosso cérebro vá ao contrário, da pós-sinapse para a pré-sinapse, não levando a informação que essa pessoa está sentindo dor. Então, ele bloqueia a dor. Além de trabalhar a questão anti-inflamatória. Como eu falei, os fitocannabinoides, eles entram em contato com os nossos neuroreceptores e ele começa a agir no equilíbrio. Então, ele faz com que o nosso corpo busque o equilíbrio e tratar aquela doença ou tratar algo que está errado no nosso organismo. Muito legal. É interessante que você falou do equilíbrio. É isso que a saúde integrativa hoje busca, né? A homeostase do indivíduo, ou seja, o equilíbrio do organismo para que nós possamos ter saúde, qualidade de vida. E hoje esse papo é muito legal, gente, porque na integrativa é isso. São pessoas, são profissionais que juntos vão integrando e trabalhando com aquele paciente para que ele possa ter qualidade de vida, possa ter mais saúde, possa chegar a esse equilíbrio do meu interno que gera saúde, bem-estar, tá? Para todo mundo aí. Doutora Camila, então qual a ação do cannabis medicinal no câncer? Como vai ajudar? Então, ele tem ação antitumoral já comprovada cientificamente, além de ajudar nos efeitos colaterais da quimioterapia, como indisposição, náuseas, vômitos, enjoo, a imunidade baixa. Então, vai ajudar tanto durante o tratamento que o paciente está fazendo, quanto no combate ao próprio câncer. Nas dores também, né? Nas dores também, ele vai fazer uma ação anti-inflamatória, vai ajudar nas dores. Pacientes
que fazem uso. Tem uma paciente que ela já teve 3 vezes câncer em locais diferentes, em lugares diferentes. E ela relata que a primeira vez que ela teve câncer e a segunda é totalmente diferente dessa terceira que ela está fazendo o uso dos fitocannabinoides. Ela tem mais disposição, ela está sentindo menos efeitos colaterais e ela está reagindo muito melhor do que ela reagiu anteriormente. Então, além de ajudar nos sintomas ali, na hora, no tratamento, ele também vai ajudar no combate às células cancerígenas. Exatamente. E lembrando, pessoal, que é de forma complementar, né? A gente não está dizendo aqui, deixe de fazer sua quimio, deixe seu tratamento, não. É integrado com o tratamento tradicional, isso é importante falar. E tem muitas dúvidas também, chegaram muitas dúvidas aí quando nós falamos que teria esse papo. Tem gente que pergunta, quando você toma o fitocannabinoide, gera algum efeito colateral? Eu vou ter alucinação? O que acontece? Tem alguma contraindicação? Tira essa dúvida aí pra gente. Não é recomendado que pacientes gestantes ou pacientes lactantes façam uso dos fitocannabinoides sem um acompanhamento médico ou sem uma orientação médica ali bem acompanhado. Porque ainda não se sabe o impacto que esses fitocannabinoides vão ter no bebê, que ainda está em formação, o cérebro ainda está em formação, pode ser que altere alguma coisa. Mas tirando essa questão das mulheres grávidas e lactantes, não tem outra contraindicação. Quando eu falo da cannabis medicinal, nós não estamos falando aqui do uso recreativo, nós estamos falando do tratamento. Um paciente, criança ou adolescente que precisa fazer do tratamento da cannabis medicinal em forma de pasta, de óleo ou uso tópico, ele pode fazer sim o tratamento tranquilamente. Efeitos colaterais observados, às vezes náusea ou enjoo se administrados junto com outras medicações, como benzodiazepínicos e outras medicações controladas. Então, sempre nós orientamos o paciente que ele faça o uso entre 1 ou 2 horas antes ou depois das medicações, das demais medicações que ele fazem uso. Você que quer estar por dentro do nosso conteúdo, entre nos grupos, vai ter o link abaixo desse vídeo, porque toda semana, assim que possível, nós teremos novos bate-papos, tá bom? Sempre na linha integrativa. Doutora Camila, quem faz uso do cannabis medicinal vai ter algum tipo de alucinação, vai ter alguma perda neuronal, algum comprometimento? Alguns efeitos são letargia, alterar a percepção da realidade. Inclusive, alguns pacientes que fazem uso, eles relatam essa alteração da realidade como sendo positiva, porque eles se tornam mais criativos, mais ativos, com mais vontade de trabalhar. Mas esses são alguns efeitos colaterais e ele está envolvido muito mais com a dosagem. Quanto maior a dosagem do THC, mais propício o paciente vai estar a ter esse efeito colateral. O que não pode ocasionar são prejuízos graves, como a morte, por exemplo. Nós não temos receptores de fitocannabinoides no nosso tronco encefálico, o que indica que mesmo tomando uma alta dosagem de fitocannabinoides, nós não corremos o risco de ter uma morte, uma parada cardiorrespiratória ou algum prejuízo para a saúde, algum prejuízo grave para a saúde. Então, clinicamente falando, o tratamento com fitocannabinoides é 100% seguro. Lembrando, Mariana, que em pacientes crianças e adolescentes, nós geralmente sugerimos que esse paciente faça uso de doses mais altas de canabidiol do que do THC, justamente porque, cientificamente falando, o canabidiol ele tem o poder de bloquear os efeitos toxicantes do THC. Como eu falei, isso vai muito da dosagem e não tem nenhum prejuízo letal. O THC não é letal, mas dependendo da dosagem, ele pode ter alguns efeitos colaterais indesejados. E por isso mesmo que é importante nós falarmos aqui que essa terapia tem que ser feita com um profissional habilitado, um profissional capacitado, e eu já quero que você entre nisso. Quem pode indicar, onde essas pessoas que estão assistindo aqui hoje podem buscar essa ajuda, e o profissional, a legislação no Brasil, como que tá? Então, Mariana, dentro do Brasil hoje é permitido que o médico
ele prescreva o canabidiol. Então, são médicos qualificados para isso, que entenda da substância, dos seus efeitos colaterais e das suas indicações. Então, esse paciente com a receita, o laudo médico, ele se direciona até o site da Anvisa e solicita a liberação, a permissão de importação do canabidiol. Ou ele pode se filiar a alguma associação que tem permissão para a distribuição do canabidiol, para a venda dessa substância, ou ele pode ir à farmácia e comprar uma marca que tem hoje dentro do Brasil a patente para ser vendida. Esse paciente também, ele pode procurar auxílios de terapeutas habilitados, profissionais da área da saúde que fazem acompanhamento dos seus pacientes. Eles não prescrevem, mas eles têm capacidade, cursos para acompanhar o seu paciente de uma forma mais integrativa, associado com o médico, junto com o médico prescritor, para que esse paciente ele possa ter todo o acompanhamento de diversos profissionais e que esses profissionais saibam que esse paciente está usando e tenha um acompanhamento desse paciente e apoie a decisão dele, que é uma decisão do paciente ou do responsável tratar com canabidiol. E é totalmente legal dentro do Brasil. Totalmente legal. Ok, então, e já abrindo esse parêntese aí, então você pode buscar pessoas habilitadas. A doutora Camila, vamos colocar também o link dela abaixo do vídeo, se você precisar, eu envio, porque ela faz, vocês dão esse suporte, né? Seu esposo também com você, vocês começaram a importação, essa linha toda, você pode até explicar pra gente aqui. Sim, o paciente que ele quiser acompanhamento, informação, ele pode me procurar meu esposo. Nós representamos algumas marcas de canabidiol aqui no Brasil e fazemos consultoria também. O paciente ele precisa entrar com uma ação na justiça para que o governo custeie a medicação dele. Nós conseguimos transferir esse paciente para um advogado habilitado que tem conhecimento na área. Ele precisa de um médico prescritor, um outro profissional que acompanhe o tratamento dele. Nós conseguimos também encaminhar esse paciente e também todos os pacientes que precisam de um tratamento natural, que fazem uso do canabidiol ou querem fazer, nós também fazemos o acompanhamento. Temos cursos dentro da área, experiência dentro da área para acompanhar esse paciente junto com o médico, sempre junto com o médico que prescreveu. Então eu quero aqui agradecer a doutora Camila, uma amiga, uma parceira, né, por esse tempo na agenda dela, gente, que não é fácil. Ela é mãe, quem é mãe, esposa, profissional, e o filho dela, o Dexter, ele é acamado, então ela tem muita coisa para se preocupar, atende muitas pessoas, no Brasil inteiro, inclusive, porque ela presta assessoria dessa terapia para muitos médicos e muitos profissionais. Então a gente conseguiu esse tempo já hoje. E só gratidão. Quero agradecer e eu espero que em breve nós tenhamos mais parcerias, porque assunto não falta na integrativa, né, Camila? Então, eu te agradeço e eu creio que numa próxima oportunidade nós estaremos aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre o tratamento que salvou a vida do meu filho há 5 anos e meio atrás e que ajuda tantas pessoas a ter qualidade de vida. Nosso principal objetivo é tratar pessoas com efeitos colaterais mínimos possíveis e trazer qualidade de vida, alívio e felicidade tanto para o paciente quanto para a família. Lembrando que a terapia com fitocannabinoides hoje é legal no Brasil e você como paciente tem o direito de optar por essa terapia. Pessoal, e é isso aí. Então você que ainda não é inscrito, se inscreve. Se você conhece alguém que deseja saber desse conteúdo, dessa técnica, dessa terapia dos fitocannabinoides, envia para alguém, compartilha, tá? Dá seu like, comenta aí embaixo se tem mais alguma coisa, mais alguma dúvida que ficou aí para ser respondida, nós vamos te responder. Nós vamos estar aqui disponíveis para te passar mais conteúdo. Tem sugestão de conteúdo? Anota aí também, porque nós estamos aqui para fazer isso para você. Tá? Então, até a próxima. Um grande abraço.